Vamos lá, pessoal. Na sexta-feira já começaram a rolar boatos de que a gente chegaria a um acordo tarifário entre Estados Unidos e China. E no domingo, logo à tarde, a gente já saiu ali, a gente já teve acesso a um documento que mostrava realmente Estados Unidos e China chegando num acordo. E esse acordo era positivo. Estados Unidos estaria reduzindo as suas tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30% e a China de 125% para 10%. Uma coisa que é legal de se atentar é que essas tarifas são referentes a tarifas anunciadas no dia da libertação dos Estados Unidos, o dia 2 de abril, que foi quando o Trump começou a escalar ali a guerra tarifária com a China. Mas algumas tarifas anteriores que a China já sofria sobre os Estados Unidos e também os Estados Unidos já sofria sobre a China continuam inalteradas, tá? E esses 10% no caso da China e os 30% no caso dos Estados Unidos são mantidos sob essas tarifas que já existiam. Foi um passo muito bom, um passo que a gente estava esperando há muito tempo. A gente viu o ânimo do mercado na sexta-feira quando os Estados Unidos anunciou aquele acordo com o Reino Unido. A gente também viu o ânimo do mercado quando já começou-se a falar ali, né, o presidente da Suíça falando que Estados Unidos e China iriam se reunir em Genebra para uma reunião. Então a gente começou já a ver um ânimo no mercado desde então. Só que teve um fator que surpreendeu o mercado inteiro, foi que quando foi anunciado finalmente o acordo entre Estados Unidos e China, algo muito positivo que a gente esperava há muito tempo, a gente não teve uma alta intensa logo de primeira mão. Na verdade, a gente não teve alta até agora. O mercado está respondendo com queda, né? A gente saiu dos 104 mil dólares e estamos indo para casa dos 100 mil dólares. E é justamente sobre isso que eu quero falar, cara. Infelizmente, o acordo de China e Estados Unidos não estão mais tanto nos holofotes. Obviamente, o mercado também não está 100% satisfeito com esse acordo, porque ainda existem outras questões impactando e, né, já teve fala do próprio secretário do Tesouro dos Estados Unidos que a situação entre Estados Unidos e China pode voltar para a mesma de dia 2 de abril a qualquer instante, mas porque agora o mercado está focando muito na questão da recessão nos Estados Unidos. Nesse momento, o mercado vive um dos maiores dilemas, que é Estados Unidos passará por uma recessão, se sim, quando? E como amanhã teremos dados de inflação saindo para os Estados Unidos, e da última vez esses dados de inflação não foram nem um pouco bons, eles vieram muito abaixo do esperado, o que anteriormente era bom, né? A gente queria dados de inflação abaixo do esperado, porque a gente queria o Fed sentindo que a inflação está controlada para poder baixar os juros. Só que atualmente, com tanto medo de recessão, um dado de inflação que era esperado em 0,2 vir em menos 0,1, ou seja, deflação, demonstra desaquecimento demais na economia americana. O que acabou até gerando mais medo de recessão do que tudo e nem fez os mercados se animarem. Então a gente tem que tomar cuidado com esse dado que vai sair agora na terça-feira. Mas o ponto que eu queria levantar para vocês foi o que um colega aqui de trabalho chamado Wilson compartilhou comigo. 8 a cada 10 cortes de juros do Banco Central americano não são causados porque a inflação está controlada, mas sim porque o mercado de trabalho está desaquecido demais, ou seja, as pessoas estão começando a ficar desempregadas, o número de desemprego está aumentando, os dados de contratação estão vindo abaixo do esperado, e aí sim o Banco Central tem que intervir, cortar juros para voltar a aquecer a economia, as pessoas tirarem dinheiro dos títulos públicos americanos e começarem a empreender, gerando mais emprego e contratando mais gente. E assim, por enquanto os dados de emprego não mostram isso, né? A gente está tendo uma epidemia de dados de emprego sempre positivas que depois são revisados para baixo, então agora em abril foi dito que foram criados 177 mil empregos, muito provavelmente no final desse mês será revisado esse número e indicará números menores, e a regra tem sido essa, tá? Nos últimos 2 anos praticamente quase tudo está sendo revisado para baixo, mas o meu entendimento, cara, é que independente de mercado de trabalho desaquecido ou não, o Fed vai ter que baixar os juros. Desde a reunião do Banco Central para cá, a expectativa de corte de juros caiu de 4 para 2 cortes de juros em 2025, o que é algo ruim para o mercado cripto, teoricamente. Pelo menos no curto prazo, onde a gente quer corte de juros e injeção de dinheiro. Mas independente dos casos, eu acredito muito, cara, que o Banco Central americano vai ter que cortar juros, seja em caminho de uma recessão para reaquecer a economia, ou seja porque de fato a inflação está controlada e agora eles vão poder cortar os juros. E uma das reclamações que o Banco Central americano teve muito na reunião deles na quarta-feira passada foi justamente que enquanto a guerra tarifária não se acalmasse e eles chegassem em acordos, seria muito difícil medir o quanto que a China e esses outros países que estão impondo tarifas contra os Estados Unidos e vice-versa iriam impactar na inflação americana e que por isso eles iriam segurar os juros por mais tempo. Mas agora com esses acordos chegando, eu acho que as coisas vão ficar muito melhor. E algo que mostra muito o otimismo do investidor é o número de bitcoins dentro de exchanges, né, dentro de corretoras. Quando o número de bitcoins dentro de corretoras está baixo, significa que o investidor está confiante no longo prazo e por isso ele está guardando bitcoin dentro da sua carteira, porque ele não pretende vender no curto prazo. E hoje a gente está chegando no ponto mais baixo desde janeiro de 2019, ou seja, no ponto mais baixo dos últimos 6 anos. Nesse momento existem menos de 2,4 milhões de bitcoins dentro de exchange. O pessoal está comprando tudo e mandando para a carteira. E os mercados tradicionais, como o S&P e Nasdaq, agora estão respondendo super bem, né? Eles demoraram bastante para recuperar desde a guerra tarifária. O Bitcoin se recuperou de forma muito mais rápida, até porque ele é um ativo que não é diretamente afetado pela guerra tarifária. Ele é afetado pelo sentimento de medo que o investidor fica, de imprevisibilidade, mas ele não é um ativo que,
o preço do produto chegando mais caro nos Estados Unidos tem um impacto direto no seu preço, diferente de ações, né? A Apple vai vender menos se ela tiver que subir o preço do celular dela, porque agora os chips que são importados da China estão vindo mais caro, porque agora a mão de obra que é importada da China ou o sei lá o que monta o celular que está vindo da China está vindo mais caro. Então, de fato, estamos tendo aí S&P subindo 3,5%, Nasdaq subindo mais de 5%, volatilidades aí que são bem relevantes para o mercado americano. E desculpa, mas está claro o otimismo do mercado no longo prazo. BlackRock não para de comprar, já tem mais de 600 mil bitcoins. Goldman Sachs, um dos maiores bancos privados do mundo, aumentou a sua reserva de ETFs de Bitcoin da BlackRock para 1,4 bilhões de dólares comprados em ETF de Bitcoin. Isso foi um aumento de 28% desde o início do primeiro trimestre em 2025. O mercado continua otimista e eu ainda acho que vai ter bastante alto pela frente, mas de fato tem que tomar cuidado com essa questão da recessão. Pessoal, eu tô num momento de bem decisão da onde eu diria para onde o mercado está indo. Eu tenho muito medo de nos próximos 2 meses a gente já ver um dado de inflação que demonstre uma desaceleração maior do que o esperado na economia americana. A gente já vê uma expectativa, uma prévia do PIB negativa demais também, sabe? Tem muitos dados que podem sair, que podem demonstrar uma proximidade de uma recessão. E no curto prazo, eu acho que a reação do Bitcoin e do mercado cripto imediata seria um crash bem grande, tá? Talvez não a nível pandemia, mas um crash grande de tipo Bitcoin caindo 10%, algumas criptos caindo 30%, isso tudo em 2, 3 dias. E assim, vai ser um estalar de dedos que o mercado vai começar a precificar isso. Vai ser um alinhamento de 2, 3 notícias que do nada o mercado vai virar e vai começar a precificar a recessão, porque a gente já tem muito dado indicando isso e assim, só falta um estalo de todo mundo querendo acertar o timing. E na hora que esse estalo vier, o institucional vai vender com força. E aí que eu acho que vamos ter grandes oportunidades de ganhar dinheiro ainda nesse ciclo, tá bom? Porque eu acredito numa retomada em V. Mas vamos acompanhar qual que vai ser o resultado. Eu não tô fazendo nenhuma previsão aqui, não tô vendendo nem um pouco dos meus ativos. Vou dar uma realizada em parte das altas das altcoins, com certeza. Vou dar uma realizada, comprar em Bitcoin, ficar menos exposto a altos nesse período. E vamos ver como é que vai ser o resultado. Espero que tenham gostado do vídeo. Quarta-feira é dia de soltar para vocês aqui as compras da minha carteira até 100 mil reais. Então, toda quarta-feira, 2 mil reais são comprados em uma criptomoeda até montar uma carteira de 100 mil reais. A gente já tem atualmente 8 mil reais aportados, estamos com cerca de quase 9 mil nela depois das valorizações. E toda quarta eu posto para vocês uma criptomoeda que eu vou comprar 2 mil reais. Sexta-feira é dia de perguntas e respostas, eu abro as perguntas lá no meu Instagram. E toda segunda eu dou uma atualizada para vocês sobre as notícias que saíram da semana. Um grande abraço, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like, manda para um amigo que você me ajuda muito. Até mais, tchau, tchau.